Boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Seminário de Inteligência Física, uma iniciativa muito especial do Centro de Influência Bem pelo Bem de Joinville, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um prazer muito grande receber cada um de vocês. E nessa oportunidade, o nosso objetivo aqui é muito nobre. Como nós amamos as pessoas, o nosso sonho, o nosso desejo é fazer o bem, servindo a Deus e ao próximo. Então, com muito carinho, nós preparamos 7 palestras relevantes, totalmente gratuitas, para que você que nos acompanha de casa tenha mais conhecimento, mais saúde e, principalmente, mais assertividade na sua vida. Então, olha, não deixe de participar. Aliás, deixe um like agora mesmo, né? Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com o maior número possível de pessoas. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial para cada um de nós. E agora, para inaugurarmos esse momento, é com grande alegria que nós recebemos aqui no nosso Centro de Influência o Dr. Eduardo. Ele tem especialidade em clínica médica, endocrinologia e mestrado em educação e saúde. Doutor, é um prazer recebê-lo. É com o senhor a palavra. Olá, seja muito bem-vindo para essa série sobre inteligência física. Você não imagina o quão inteligente você é. Só de você estar assistindo e se interessar por um tema de inteligência física já mostra o teu nível de inteligência. E a nossa equipe vai estar aqui durante esse período para ajudar a cada um de nós a desenvolver essa área tão importante da inteligência, que é a inteligência física. Mas como assim? Nunca ouvi falar em inteligência física. O que é isto? No final da década de 90, um psicólogo, Howard Gardner, ele cunhou essa expressão de inteligências múltiplas. E ele, nessa condição, ele se sentiu que era necessário criar isto, porque as pessoas julgavam inteligente só quem entendia de matemática, ou só quem sabia se comunicar. Então, ele desenvolveu uma teoria importante que se chama teoria das inteligências múltiplas, de Gardner. Na verdade, o sobrenome dele é que ficou Gardner. Então, a definição de inteligência começa geralmente na infância. Na escola, quando a criança está ali com seus coleguinhas e faz os testes, faz aquelas provas, o desempenho nas provas, a capacidade de resolver problemas. Então, eles colocam como se a criança fosse mais ou menos inteligentes. E essa inteligência múltipla de Gardner, ela surge justamente para explicar que existem outras inteligências que são igualmente importantes em várias áreas. E ele, com essas inteligências múltiplas, tentou abarcar o maior número possível de áreas de que a sociedade considera importante ou considera inteligente a pessoa que tem aquelas características. Então, eu tenho aqui, trouxe para vocês algumas coisas sobre a teoria dele, antes de falarmos da inteligência 10. A teoria de Gardner tem 9 inteligências. E nós vamos falar durante esse seminário sobre a inteligência 10, que é a inteligência física. Mas observe, por que é importante eu conhecer as inteligências, ou essa teoria das inteligências múltiplas? É importante para que você possa potencializar a sua própria ação e das pessoas que convivem com você. A gente pode ajudar os outros e a gente mesmo a desenvolver aquelas áreas que estão mais fracas na nossa inteligência. E ele percebeu justamente isso, que o ser humano tem mentes diferentes. E cada mente tem um tipo de inteligência diferente. E essas diferenças das mentes traz as diferenças também nos tipos de inteligência. A lista que ele criou
eu quero dizer para vocês, não é única. Outras pessoas inventaram outras listas, e ela também não é aceita geralmente, mas é a mais aceita até o momento, sobre as consequências, que são sobre as capacidades, né, que são valorizadas pela sociedade. Então, a primeira inteligência que ele desenvolveu, que ele descreveu, é justamente a inteligência lógico-matemática. O que diz a inteligência lógico-matemática? Diz assim, é aquela pessoa que desenvolve um raciocínio lógico com facilidade para usar números, para organizar, para hierarquizar, para sistematizar. É considerada por muitos como o eixo principal da inteligência. E você vai ver nesse quadro aí as 9 inteligências de Gardner. Acompanhe conosco aí, à medida que a gente vai falando, você vai vendo essas 9 inteligências, e depois nós vamos falar sobre a inteligência 10. Okay? A segunda inteligência é a inteligência espacial. A inteligência espacial, o indivíduo tem uma capacidade de perceber, né, o mundo visual e o mundo espacial. Ele consegue encontrar caminhos, decorar ambientes, organizar objetos de forma harmônica. Conheço algumas mulheres que olham tecido e já imaginam uma roupa pronta. Então, muito importante a gente perceber essas diferenças nas inteligências. A outra inteligência é a inteligência musical. Essa é bastante conhecida. A pessoa que tem essa inteligência musical, ela tem uma facilidade para perceber sons, notas, criar melodias, né, harmonias. Isso envolve não só os músicos, mas também todo o pessoal que trabalha com produção musical. Eles têm essa percepção aguçada acima das outras pessoas. É um tipo de inteligência muito legal, muito importante também. Bem, a quarta inteligência seria a inteligência linguística. Essa inteligência linguística é muito desenvolvida na fase escolar da criança, onde ela vai aprender a se expressar e vai aprender a entender também, de uma forma expressiva, o que está sendo lido ou aquilo que está sendo ouvido. Esta é a inteligência linguística. A próxima inteligência, interpessoal e intrapessoal também. Do que fala essa inteligência interpessoal? É voltada para o autoconhecimento. Na verdade, a interpessoal, a pessoa percebe as emoções do outro, tem mais facilidade para desenvolver empatia. Como é bonito a pessoa que tem essa percepção, né, do outro. Todos nós devemos desenvolver esse tipo de inteligência. E a parte intrapessoal, onde ela percebe a si mesma, o autoconhecimento, ela consegue agir e se adaptar mais facilmente quando desenvolve esse tipo de inteligência interpessoal e intrapessoal. Ficou claro? A outra inteligência de Gardner, essa inteligência é a corporal sinestésica. Eu só queria dizer que essa inteligência interpessoal e intrapessoal, ela influencia muito na sua colocação na sociedade, na vida. As pessoas que têm essas duas bem desenvolvidas, ela tem uma facilidade para o desenvolvimento de uma outra inteligência chamada inteligência emocional. Essa foi muito falada nos últimos anos, a inteligência emocional, muitos livros sobre o assunto, e se você nunca leu algum desses, eu sugiro que você leia sobre a inteligência emocional. Ela vem a partir da inteligência interpessoal e intrapessoal. A outra inteligência é a corporal sinestésica, como eu falei. Usar o corpo ou parte dela para expressar sentimentos. Há pessoas, você deve conhecer, que têm uma facilidade em relação a isso. Crianças têm muita facilidade de se expressar usando o corpo, né? É uma coisa que nós não devemos jamais inibir de alguma forma, né? Porque ela expressa sentimentos, realiza ações. Quem está bem desenvolvido nessa área de inteligência corporal ou sinestésica,
geralmente são os atletas. Quando você vê Ronaldinho, quando você vê aqueles atletas mesmo mais antigos, um Pelé, você imagina, isso aqui não é normal, né? Alguém que tem uma inteligência sinestésica fantástica, ele é capaz de driblar 10 pessoas, ele sabe exatamente onde vai colocar o pé e onde vai colocar a bola. Aliás, esses são os meus 2 únicos problemas com o futebol, a bola e o pé. O resto até que vai bem. Mas, só para descontrair um pouquinho, voltando aqui ao nosso tema, outro tipo de inteligência é a naturalística. Inteligência naturalística é aquela capacidade que a pessoa tem de se conectar com o meio ambiente. Essas pessoas têm uma integração maior com as plantas, com os animais. Minha esposa tem bem desenvolvido isso. Ainda ontem nós vimos um gatinho morto no meio da rua, nós tivemos que parar o carro para ela tirar o gatinho do meio da rua, para os carros não ficarem passando em cima do cadáver do gatinho. É uma percepção que nem todos têm, mas tem que ser valorizada, não é? É a inteligência naturalística. Quem é que tem essa integração com as plantas e com os animais? Geralmente os ambientalistas, os engenheiros florestais, os biólogos, né, os veterinários. E nós temos a 9ª inteligência. Pode colocar ali a tabelinha, por favor, o nosso gráfico. Você vai encontrar a existencial, inteligência existencial. Essa capacidade do indivíduo refletir sobre a sua própria existência. Ela pode até parecer um pouco com a intrapessoal, mas é um pouquinho diferente, porque essa aqui envolve os professores, envolve os filósofos, envolve os palestrantes, todas as pessoas que têm por objetivo instigar as pessoas. Você percebe a diferença? A inteligência existencial é uma coisa importante conhecer essas teorias. Por quê? Essas 9 teorias são importantes. Elas são importantes porque quando você compreende que as pessoas que não entendem tanto de matemática, mas têm uma relação interpessoal fantástica, a inteligência dela é outra. Então você vai perceber que as pessoas são diferentes, têm mentes diferentes, e não por isso ela é mais ou menos inteligente. Isso abre oportunidades para as pessoas que não são tão boas na comunicação ou na matemática, poderem desenvolver também, além daquela inteligência acadêmica, né, que é bastante falada e bastante considerada, né. Então, falando um pouquinho sobre a inteligência número 10, a inteligência física. Por que nós vamos abordar a inteligência física e vamos desenvolver esse tema? Nós vamos desenvolver porque existem pessoas que têm uma habilidade com o seu corpo, de cuidar do seu corpo, impressionante. Eu tenho pacientes que têm 60, 70, 80 anos, exames completamente normais. O seu corpo normal, todo o seu metabolismo equilibradinho, sua mente boa. E tem pessoas que não desenvolveram essa inteligência física. O que seria? A capacidade de você saber o quanto você precisa comer, o quanto você precisa dormir, o quanto de exercício você precisa, quanta água você precisa. E essa inteligência, os pais podem ajudar as crianças a desenvolverem. A televisão deseduca. Nós sabemos que hoje em dia nós nos alimentamos mais do que está na propaganda da televisão, do que aquilo que precisamos mesmo ingerir. Nós vamos falar um pouquinho mais quando estivermos falando sobre a obesidade infantil. Então, sobre a inteligência física, nós vamos em cada tema avançar um pouquinho para que você possa compreender, para que você possa se autoanalisar. Depois eu vou disponibilizar um questionário para você perceber qual é a nota que você tem na inteligência física. E como o tema de hoje falava sobre, ou deve falar sobre a inteligência física e os hormônios, eu lanço uma pergunta para você. É possível você
mexer na inteligência física, ou desenvolver a inteligência física, se você não trouxe isso de berço, ou se em algum momento você perdeu um pouco, começou a ficar menos inteligente nessa área do cuidado com a tua saúde. E por que é tão importante a inteligência física? Porque sem a inteligência física, você não desenvolve a inteligência mental, a inteligência relacional, a inteligência ambiental, e nem a inteligência matemática, lógica. Aquelas inteligências todas dependem de você estar bem fisicamente. Todos já ouviram aquela expressão, mens sana in corpore sano, quer dizer, se a mente não está boa, se o corpo não está bom, a mente se ressente e vice-versa. Então precisa haver um equilíbrio, e essa palavra vocês vão ouvir bastante a gente falar, equilíbrio e regularidade. Eu gostaria só de fazer uma pausa aqui para agradecer a comissão organizadora desse evento. Me sinto muito honrado em participar desse seminário e de poder estar aqui na certeza de que você vai poder assimilar algumas coisas, né, da vivência dessa equipe médica e de toda a nossa equipe, que vai trazer para você esses temas tão importantes sobre a inteligência física. E uma coisa que mais desponta em relação à inteligência física é a capacidade da pessoa manter o seu corpo saudável. Por isso eu gostaria de falar um pouquinho sobre a inteligência física e os hormônios. E um outro tema sobre a inteligência física e o metabolismo. No próximo encontro, nós vamos falar mais diretamente sobre a inteligência física e o metabolismo. Como você pode usar a sua inteligência para controlar o seu metabolismo? Durante muito tempo, eu tratei pessoas assim, com diabetes, com obesidade, com outros problemas metabólicos e hormonais, e que falavam, doutor, meu metabolismo é muito baixo, eu tenho dificuldade de emagrecer, tem um jeito de acelerar esse metabolismo? Então não perca, nosso próximo tema vai ser sobre o controle do metabolismo, a inteligência física e o metabolismo. E o tema de hoje falando um pouquinho sobre essa parte hormonal. Você pode controlar os seus hormônios com a inteligência física? Você vai ver durante todo esse seminário que a gente pode atuar sim de forma importante em muitos aspectos dos nossos hormônios. E eu vou começar falando um pouquinho sobre essa questão que é a maior pandemia que o mundo já presenciou. Não é do coronavírus, a Covid-19, é da obesidade. A obesidade mata muito mais do que o coronavírus. Se a gente tivesse uma campanha tão pesada, ainda estava vindo para cá, de São Paulo, e eu vi aquele aeroporto cheio de gente, todo mundo com máscara. Bem, gente, isso não é normal, né? Todo mundo com máscara. A gente via aquelas imagens, muitas vezes, do Japão, né? E ficava assim, como todo mundo usando máscara? Será que a poluição lá é tão grande? E hoje nós estamos aqui, o mundo inteiro usando máscaras, distanciamento social e tudo mais. Esses milhões de mortes. Mas existem problemas mesmo que matam mais e que a gente deveria pegar mais pesado, que é a questão do sobrepeso e da obesidade. E muitas vezes, quando se fala em sobrepeso e obesidade, as pessoas ficam pensando, você sabe, existe um preconceito muito grande contra os gordinhos. E os gordinhos sofrem esse bullying, mesmo que as pessoas não falem, elas percebem. E quando ele olha para uma pessoa, e a pessoa olha para ela, ele já pensa que a pessoa está olhando para a sua gordura e não para ela. Mas eu faço para vocês uma pergunta: quem come mais, os gordos ou os magros? Alguns respondem, os gordos, claro, né? Não é tão claro assim não, porque tem uns magrinhos que só não engorda de ruim, como diz o ditado por aí, né?
Existem gordos que comem muito, assim como existem magros que comem demais. Existem gordos que comem normal, existem magros que comem normal, em termos de calorias. Existem gordos que comem pouco, acredite se quiser. Existem gordos magros também que comem pouco. Então não é uma questão de quantidade de comida que a pessoa come. Não é porque o gordinho é um glutão, que ele é um irresponsável, porque até hoje, nesses anos trabalhando com essa questão de metabolismo e hormônios, eu tenho visto obesos que comem muito pouco. É que o metabolismo dele está tão prejudicado que o pouco que ele come é suficiente para mantê-lo obeso. Então, não tem nada a ver com essa questão moral, a obesidade. É uma doença. Eu nunca vi um obeso falar assim, alguém que não é obeso, um magro, eu vou comer agora até estourar de tanto comer. Pelo contrário, os obesos têm uma luta constante, vive fazendo dieta, olhando na internet, procurando nutricionista, endocrinologista, indo atrás de receitas especiais. É uma luta constante. Então é muito importante a gente começar a falar um pouquinho sobre o metabolismo e os hormônios, a inteligência física e a obesidade, lembrando que isto é uma doença, não é uma falta de caráter. E é uma doença complicadíssima de tratar, porque você está vendo aí na tela, a causa da obesidade não é uma só. Se fosse uma, estava resolvido. Você sabe que existem muitos genes responsáveis pela obesidade. E nessa década passada nós conseguimos decifrar o código genético humano. Foi uma maravilha. Se pensou, todas as doenças do ser humano estão resolvidas, inclusive a obesidade. Mas são genes que se modificam. Se você for e bloquear um gene que causa obesidade, aparecem outros, modificam, e o indivíduo pode continuar sendo obeso, mesmo neutralizando aqueles genes da obesidade. Aí que entra a inteligência física, como vocês vão poder ver. O que causa obesidade? Nesse quadro aí que vocês estão vendo, nós temos uma série de fatores, né, interrelacionados com a obesidade. Os fatores genéticos. Uma criança que tem um dos pais genéticos obeso tem 50% de chance de se tornar obeso, e quando ambos os pais são obesos, 70% dessas crianças serão obesas na vida adulta. A parte genética é muito importante, mas eu quero dizer para você que tem pais gordinhos, é importante esse fator, mas não é determinante. Você pode ter uma tendência para a obesidade e não ser obeso. Vai depender de você desenvolver a inteligência física que você vai aprender no decorrer deste seminário. É claro que a sua vida vai ser diferente do que foi a vida dos teus pais. Teu estilo de vida, teu estilo de alimentação. Você vai ter que aprender ou reaprender de uma forma diferente. Você vai ver aí que há fatores psicológicos, neurológicos, químicos, ambientais, culturais. A minha maior briga no norte, eu atuo também lá no norte. Lá no Pará, a minha briga é com a farinha. O paraense não sabe comer sem farinha, gente, é uma coisa impressionante. Prefere morrer do que ficar sem a farinha. É uma coisa impressionante. E a farinha é um carboidrato de absorção rápida, assim como o açúcar. Então precisa haver um controle da farinha. Você vê como os fatores ambientais influenciam, né? Lá para o sul, muitos têm o hábito de tomar chimarrão, doses altíssimas de cafeína, que vão afetar o sistema nervoso, encher o sangue de adrenalina, prejudicar o sono, irritar o estômago, não só com a cafeína da erva mate, mas também com a irritação que ela provoca no estômago. Mas, aí está, são coisas ambientais, todo mundo faz isso, todo mundo usa, você acaba usando também, e isso acaba influenciando, né? Então, para ser bem sincero, eu nunca vi um caso de obesidade igual ao outro.
Você sabe que cada pessoa tem uma causa diferente da obesidade. Algumas pessoas estão gordos por causa do nariz. Você acredita? Nariz. Sofre de rinite alérgica. O nariz entope toda noite, aí ele dorme mal. E a pessoa que dorme mal, vocês vão ver na palestra do Dr. Wallner o que acontece. É uma complicação metabólica total. Dormir mal, dormir tarde, dormir pouco. Você vai entender muito bem como essa questão do sono influencia. Outras pessoas, essa pessoa que sofre de rinite alérgica, por exemplo, ela precisa tomar esses descongestionantes, anti-inflamatórios, corticoides, são medicamentos que também influenciam, né, no ganho de peso. Outras pessoas desenvolvem a obesidade por causa do estômago. Como estômago? Gastrite. Um estômago inflamado, irritado, ele pede comida. E as pessoas falam, doutor, eu não consigo ficar sem comer 1 hora, 2 horas, eu tenho que estar colocando coisa no estômago. Já pensou? Por causa de uma gastrite, o indivíduo desenvolve obesidade. E muita gente desenvolve também obesidade por causa das questões profissionais. Tive uma paciente que mais me chamou a atenção no Mato Grosso do Sul. Ela era técnica de enfermagem, sempre trabalhou de dia, tinha um corpinho perfeito. Mudou para a noite. Com 3 meses, ela estava 20 quilos a mais. E eu observo muito, aqui nós temos muitos trabalhadores por turnos, aqui na indústria, não é? E a pessoa, quando passa para o turno da noite ou da madrugada, pode esperar. Algum problema vai vir, ou a pressão vai subir, ou ela vai ganhar peso. Isso acontece não com todos. Algumas pessoas têm uma capacidade maior de adaptação. Mas preste atenção, se você trabalha de noite ou dorme tarde, preste atenção se o seu peso não está subindo. Se está subindo, arranje outro emprego. Riscos da obesidade. É um próximo tópico que eu gostaria de falar. A mulher tem várias fases de risco para a obesidade. Mas a obesidade traz riscos para a saúde geral. E há pessoas que gostam de ser gordinhas. Tem um parente, uma pessoa da minha família, com 130 quilos, e que fala assim, olha, gordo, eles me chamam de gordo na minha família, porque eu era gordinho antes, e gordo é o seguinte, eu gosto de ser gordão, assim, tem presença quando eu chego, assim, eu fico olhando assim, mas como, gente? Porque a obesidade traz tantas complicações, né? Traz doenças cardiovasculares, eu vou mostrar para vocês, olha, algumas complicações, são pelo menos 20 doenças que acompanham a obesidade, doenças de coração, o diabetes, a hipertensão, as gorduras no sangue, colesterol, triglicéridos, o derrame, a apneia do sono, as doenças degenerativas, um desgaste maior dos joelhos, do tornozelo, alguns tipos de câncer, pedra na vesícula, pedra nos rins, irregularidades menstruais, enfim, para não citar todas, mas existem muitas. Agora, existem alguns tipos de obesidade, e eu quero tomar um minutinho para falar sobre os tipos de obesidade, para se você estiver acima do peso, você já começar a observar qual é o seu tipo. A mãe que alimenta demais a criança nos primeiros 2 anos de vida, ela está criando um obeso, porque é nessa idade que as células gordurosas vão se multiplicar. E a pessoa que cria muitas células adiposas, quando ela chega aos 2 anos, ela está gordinha, possivelmente ela vai ser obesa na idade adulta. E a gente vai falar no próximo tema sobre como controlar o peso dos teus filhos. É a coisa mais fácil do mundo, enquanto eles estão nessa condição. Essa pessoa que forma muita gordura, ela desenvolve um tipo de obesidade chamada obesidade hiperplásica. Ou seja, a hiperplasia é uma multiplicação grande de células gordurosas. Essa obesidade é muito difícil de tratar, essa pessoa nunca vai ser magra, porque ela tem muitas células gordurosas. Então, um amigo meu escreveu um livro, Dr. Elnio Nogueira, ele é aqui do Paraná,
E o livro dele é intitulado Viva Mais Leve. E ele, na brincadeira, falou, eu queria intitular o meu livro assim, Só é gordo quem a mãe quer. Esse era o título do livro que ele gostaria de ter colocado, mas não ia ficar legal, não ia dar muito ibope, né? Então ele colocou Viva Mais Leve, mas mães, por favor, né? A criança não precisa comer, pais, por favor. Eu tenho um amigo que se o filho não comer um prato da altura do prato dele, um filhinho de 4 anos, ele não fica satisfeito. Vamos falar depois um pouquinho mais sobre essa obesidade, mas então, essa é a obesidade hiperplásica. E o outro tipo de obesidade é a obesidade hipertrófica. Hipertrófica é aquela pessoa que sempre foi magrinha, e aconteceu alguma coisa na vida, um trauma emocional, uma gravidez, enfim, alguma coisa mudou no seu metabolismo e ela começou a engordar. O gordo, de um modo geral, não tem mais células gordurosas do que o magro, tem o mesmo número de células. Só que elas são infladas, é o que a gente chama de hipertrofia, né? É a obesidade hipertrófica. Isso é uma classificação de obesidade. Hiperplásica, aquela que vem da infância, e a hipertrófica, aquela que é adquirida depois da vida juvenil, da vida jovem, da vida adulta. E como eu disse, a mulher, ela tem uma desvantagem em relação ao homem. Eu estava vendo ainda hoje a estatística da obesidade aqui em Santa Catarina, e a coisa está crescendo de uma forma assustadora. Nós viemos de 2009 para cá, até 2019, quando foi feito o último levantamento, eu tenho dados até 2020, a obesidade praticamente dobrou. E na população mundial está seguindo essa mesma linha. Um crescimento, eles estão prevendo que nós teremos 2,5 bilhões de gordinhos no mundo em 2025, daqui a 4 anos, metade da população mundial, 1/3 da população mundial vai estar obesa. Essa é uma epidemia muito grave que, se a gente não tomar uma providência, se não tivermos políticas públicas, e você com a sua família também, e as igrejas se envolverem, enfim, os médicos, nós teremos perdas assim irreparáveis em relação a essa questão. Quais são as fases de risco para a mulher? Todas, simplesmente. Quando a menina entra na adolescência, na puberdade, ela tem uma tendência para a obesidade. Quando ela começa a usar anticoncepcional, engorda. Quando casa, engorda mais. Quando tem um filho, engorda mais. Quando tem outro filho, engorda mais. Outro filho, engorda mais. Quando entra na menopausa, engorda mais. É assim. Existe essa tendência para um ganho de peso progressivo nessas várias fases. Então, você, mulher, fique atenta. Toda vez que você mudar de fase, entrou na puberdade, começou a menstruar, fica de olho na tua composição corporal. Quando você for casar, não tente mostrar para o marido que você sabe cozinhar um monte de coisa boa, gostosa, pudim, bolo, não sei o quê, porque você que vai ser prejudicada também com isso. Faça coisas boas, mas saudáveis também ao mesmo tempo, ok? Então, é isso, gente. Obesidade hipertrófica e hiperplásica. Vocês estão vendo na tela aí um homem e uma mulher. A obesidade, tipo maçã, essa obesidade masculina, que o tronco fica grandão, essa obesidade é perigosa. Essa tipo maçã, essa masculina, você vê que ele tem uma barriga um pouquinho saliente. E esse tipo de gordura que tem um risco cardiovascular, é o que nós chamamos de obesidade visceral. Todos os órgãos internos estão engordurados. O fígado cheio de gordura, em volta do coração, dos rins, os órgãos internos todos. E a melhor medida para isso é a circunferência abdominal. Eu vou lançar esse desafio para você. Pegue uma fita métrica quando acabar esse tema e coloque aqui na altura da cintura uma linha reta, não vale encolher a barriga, e meça a sua realidade. Os homens podem chegar até 95, e as mulheres até 82, 85.
sabe que a medida da circunferência abdominal é mais específica para o risco cardiovascular do que você medir colesterol, triglicérides, glicose, pressão, todos esses fatores juntos. Então, essa obesidade tipo maçã, eu confesso a vocês que eu não consigo muito bem ver uma maçã, eu consigo mais ver um botijão nesse camarada. Mas a obesidade tipo pera, que é aquela obesidade do quadril, essa é uma obesidade que não tem risco cardiovascular. O perigo dessa obesidade é para aqueles homens que gostam desse perfil de mulher, que tem o quadril largo. Esse é o maior risco que ela corre. E também essa parte estética, né, que a mulher quer ter um controle do corpo, mas em termos de saúde cardiovascular, de mortalidade, não altera esse tipo de obesidade que nós chamamos de obesidade ginoide, que é mais comum na mulher. Muito bem. Como é que você calcula a obesidade? Você sabe se uma pessoa está obesa ou não? É bastante conhecido, eu deixei aí na tela, você pode ver depois em algum momento. Você coloca o seu peso atual, quanto está, anota a sua altura, tantos metros e tantos centímetros, é 1, tal, e você pega o seu peso, multiplica pela altura e multiplica pela altura de novo. Você vai ter o IMC, que é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal é tranquilo você saber. É claro que ele não é perfeito, esse método, mas te dá uma noção. O normal é 19 até 25 quilos por metro quadrado. É quanto a pessoa pesa por metro quadrado. A pessoa que está acima de 25, ela já está acima do peso. E a pessoa que chega em 30 já está obesa. Se chegar em 35, é obesidade grau 2, já é uma obesidade grave. Depois calcule, pega essa tabelinha, peso multiplica pela sua altura, de novo multiplique pela sua altura. Você vai saber, se você estiver acima de 25, pode procurar a Clínica Viva Mais, que é o nosso consultório, pode procurar o pessoal da equipe aqui também, deste programa, né? E você vai saber como se conduzir, tá certo? Vamos avançando então. Temos aqui os perigos para a mulher que eu já comentei, e nós temos a obesidade abdominal. Veja bem, além dos problemas físicos, essas doenças todas que eu falei de estar acima do peso, tem um risco psicológico que afeta muito essa parte emocional, que eu queria que você observasse esse pequeno vídeo aqui. Essa gordura abdominal é que é complicada para a saúde. A pessoa que tem um corpo normal, bracinho normal, enfim, mas a barriga está além do normal. Veja essa situação aí. O indivíduo vê a madame, tenta se controlar ao máximo, chega uma hora ele não aguenta mais e puf! E como fica esse abdômen? Veja, esse problema é um problema sério, porque o seu psicológico não fica bem. Uma outra situação que eu quero comentar com vocês hoje. Eu trouxe alguns estudos hoje sobre duas coisas que todo mundo usa livremente e que estão diretamente relacionadas com a obesidade, com o ganho de peso. Um deles é o uso da cafeína. A nossa sociedade está cafeinada. Hoje no avião vem o senhor comigo dormindo, ao meu lado, roncando e parando de respirar. Passa o dia no café. Eu até fiz ele lembrar, no estudo do sono, ele é obrigado a tirar tudo que tem cafeína, porque até vários dias o efeito de um cafezinho que você tomou modifica as ondas elétricas do sono no cérebro. Então, esse estudo que eu trouxe para vocês, do American Diabetes Association, é uma revista principal sobre diabetes, né, no mundo, mostrou que a cafeína reduz a sensibilidade à insulina e aumenta o açúcar no sangue. Então, o indivíduo pode desenvolver a diabetes do tipo 2 por causa desse hábito de usar a cafeína. Outro tipo de problema que todo mundo enfrenta hoje é a dificuldade de comprar carne, porque o preço foi lá para cima. Mas
como eu trabalho com endocrinologia, foi muito feliz, porque a carne, gente, é o alimento que mais engorda. Você pode ver que os vegetarianos são tudo magrinho. Então, quanto menos proteína animal você comer, ao contrário do que o pessoal ensina por aí. Não, come carne com salada que você emagrece, grelhados com legumes que você emagrece. Gente, isso não funciona, você pode perder um pouco de peso durante algum tempo, mas desenvolve uma obesidade difícil de resolver depois. Vejam esse estudo do Diabetes Care, uma outra revista importante sobre diabetes, mostrou que a ingestão de carne e gordura traz risco para o diabetes. Não é só gordura saturada, não, fritura, mas a gordura total. Há pessoas que falam, o azeite de oliva é ótimo, e lavam a comida no azeite de oliva. Né? Não é assim, gente, é um fio de azeite para dar um saborzinho nos alimentos. Né? E o consumo das gorduras, principalmente as gorduras animais, estão relacionadas com o aumento do diabetes tipo 2. Estudos mais recentes mostram que não é tanto o açúcar que causa diabetes, é carne. Quem come muita carne está correndo risco de se tornar diabético. Principalmente esse item 2 que você está vendo aí na sua tela, as carnes processadas, carne industrializada, salame, linguiça, presunto, mortadela, bacon, enfim, todas essas carnes industrializadas, né, são muito problemáticas. Causam obesidade, causam diabetes, podem levar até um câncer. E saibam, quanto maior tiver o IMC da pessoa, ou seja, quanto mais pesadinho ela tiver, maior é o perigo. Então, falando um pouquinho sobre os hormônios e a inteligência física, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o ritmo circadiano alimentar. O que é o ritmo circadiano? O ritmo circadiano é aquele ritmo que cada hormônio tem no nosso corpo. Temos dezenas de hormônios e todos trabalham como se fosse uma dança. Enquanto um sobe, o outro desce. Enquanto o outro desce, o outro sobe. E você precisa entender isso para poder modular os seus hormônios. O ritmo circadiano alimentar, ele funciona assim. Você vai ler aí na tela, a ritmicidade alimentar circadiana é herdada, espécie específica, quer dizer, o ser humano tem um ritmo, as corujas têm outro ritmo, os urubus têm outro ritmo, os morcegos têm outro ritmo, cada 24 horas são hormônios diferentes que são liberados, e o homem é basicamente diurno. E é por isso que a privação do sono, a pessoa que quer ficar à noite acordada, enquanto o seu corpo está liberando os hormônios do repouso, da tranquilidade, do equilíbrio metabólico, vão complicar o seu relógio biológico e estragar esse ritmo alimentar, porque o homem ele é basicamente noturno e, como eu falei, alguns poucos conseguem se adaptar. O ritmo circadiano alimentar está sincronizado com o claro e o escuro, e aos níveis de cortisol. Cortisol são os corticoides, né, que são anti-inflamatórios naturais produzidos pelas suas glândulas que ficam aqui acima dos rins. E o cortisol em excesso leva também à ingestão em excesso, leva também à obesidade. O ritmo circadiano alimentar envolve estes hormônios que eu estou falando aqui. O cortisol, a serotonina, a leptina, as citocinas e outras. Mas eu quero me concentrar em dois, que a gente ouve falar, mas ouve falar muito pouco sobre esses dois hormônios. Um que é o da fome e o outro é o da saciedade. Muito bem. As refeições atuam como um marcador de tempo. O nosso relógio biológico, eu já falei um pouquinho sobre essa questão do sono. No próximo tema, o Dr. Wallner vai falar muito bem, claramente, sobre essa questão. O que afeta quando você dorme tarde? Qual é o problema quando você dorme pouco? E qual é o problema quando você dorme mal? Não perca esse tema, fantástico. Mas as refeições são também um marcador de tempo nesse relógio biológico, principalmente a primeira refeição que você come.
Há pessoas que passam a noite inteira sem comer, quando chega de manhã, só um cafezinho, um pãozinho e vai embora. Pessoal, você precisa avisar o seu corpo que o dia começou, que você vai sair para uma viagem. Eu costumo dizer que a gente tem que encher o tanque quando vai sair, né? Quando vai guardar o carro na garagem, não precisa encher o tanque. A pessoa toma um cafezinho, uma bolachinha, vai embora, chega de noite e quer comer arroz, frango, feijão, 10 da noite. Né? Não tem como. Para onde vai essa gordura, essa comida toda? Né? Vai para o fígado, para a gordura, vai atrapalhar o teu sono. Né? Então é um aprendizado, e é interessante que parece que a gordura é que vai conduzindo o indivíduo. Se você observar como o costume, o hábito dos obesos, eles não gostam de comer de manhã. Eu tenho pacientes que falam, doutor, se eu tentar comer de manhã, dá vontade até de vomitar, não dá para comer de manhã, não. Mas de noite dá uma fome desesperada, de leão. Se não arrumar isso aí, não vai emagrecer nunca. Então, a hora que você come, marca o ritmo dos seus hormônios. Sabedoria é comer muito bem pela manhã. Então, você que está acostumado a não comer muito bem de manhã e a jantar de noite, eu dou uma sugestão para você. Comece a reforçar mais a primeira refeição e diminuir a outra refeição. Isso tem a ver com sono também, porque o indivíduo fazer um lanchinho ou uma janta, digamos, uma jantinha leve, 6 da tarde, 7 horas, depois fica acordado até 1 da madrugada. Vai querer comer de novo, não tem como, e precisa comer, você não pode ficar mais do que 5, 6 horas sem se alimentar. Então a refeição é um marcador de tempo, a hora que você come. Depois nós vamos falar então para vocês, vamos dar essas dicas, e eu queria que você se inscrevesse aí no nosso canal, porque você vai receber esse material. É um material que a gente recomenda para os pacientes, e eu dou para eles 5 orientações, que eu chamo de orientações iniciais, é o que todo mundo tem que começar arrumando, é o seu relógio biológico, a hora de comer, a hora de dormir, a hora de fazer exercício, a hora de beber água, a hora de ir no banheiro. O nosso corpo precisa deste ritmo, é uma coisa muito importante. Então, o primeiro hormônio que eu queria falar um pouquinho é sobre a leptina. A leptina é um hormônio maravilhoso, a leptina é que mantém o indivíduo magro. Existem obesos, grandes obesos, que a gente chama de super obesos. Quem tem aquele IMC, que o normal é 25, eles têm acima de 60. É o peso de 3 ou 4 seres humanos. Muitos deles têm o que nós chamamos de obesidade primária. Ele tem um defeito nesse hormônio, na leptina, ou deficiência de leptina, ou então ele tem resistência à leptina. A leptina, ela é secretada pelo tecido adiposo, o próprio tecido gorduroso. Então, quanto mais gordura a pessoa tem, mais leptina ela teria. Vejam a inteligência da natureza, nem da natureza, do Criador, para nos manter com um corpo equilibrado. Quanto mais gordura você tem, mais leptina você produz. Quando você diminui a sua alimentação, você aumenta a leptina, por isso você fazer o jejum intermitente, não esse jejum intermitente que anda por aí, você fica sem comer o dia inteiro e de noite come que nem um louco. Não. Depois nós vamos dar uma dica também de como deve ser o jejum intermitente verdadeiro, mas o jejum, quando você fica sem comer um tempo, você aumenta a produção da leptina. Quando você come uma quantidade um pouquinho menor, sai da mesa sentindo que cabia um pouquinho mais, você aumenta também a sua leptina. Ela regula a função neuroendócrina, o metabolismo do açúcar e o metabolismo das gorduras. Bastante importante isso. Avançando um pouquinho, a grelina é o outro hormônio que eu gostaria de falar, que é o hormônio contrário. A grelina dá muita fome. Nós temos ali, a grelina é sintetizada primeiramente pelo estômago. O aumento da secreção do hormônio do crescimento causado pela grelina. O controle do gasto de energia controlado pela grelina, o controle da secreção ácida do estômago e a própria digestão, a motilidade gástrica, influencia diretamente nos nossos hormônios.
Então, leia esse quadrinho que está ali embaixo junto comigo. Níveis circulantes de grelina encontram-se elevados durante o jejum prolongado e tem sua concentração diminuída após a refeição. Então, toda vez que você come, você diminui a grelina. E toda vez que você para de comer, você aumenta a grelina. Vamos avançando então. Aqui nós temos esse quadro que mostra os controladores do nosso apetite. Tá? A leptina, por um lado, tentando bloquear a fome, a grelina tentando aumentar a fome, e esse equilíbrio ou desequilíbrio que vai levar a esse controle ou descontrole da pressão arterial. O outro hormônio é o cortisol, que eu já mencionei, produzido nas suprarrenais. O cortisol se eleva em situações de estresse. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês isso. Situações de estresse, como resposta ao estresse, nosso corpo libera o cortisol. E o cortisol é um hormônio que engorda muito. Experimente uma pessoa que toma corticoides, que tem reumatismo, todos eles ganham peso, tem uma facilidade maior para desenvolver diabetes. Então, você ficar com raiva é uma coisa péssima. Quando você vê alguém no trânsito fazer uma barbaridade, gente, não adianta você buzinar, xingar a mãe, xingar a avó. Você é que se prejudicou. Você encheu o teu sangue de adrenalina e de cortisol. Vai engordar, vai dormir mal, vai ter gastrite, vai ter úlcera, enfim. O próximo é o ritmo. Sono e vigília. Você está vendo? Comentei rapidamente isso, mas nós precisamos dormir antes da meia-noite. Eu tenho muitos pacientes que dormem depois da meia-noite, 1h, 2h, mas é muito comum. Qual é o problema de dormir nesse horário? Que antes da meia-noite o nosso corpo libera esses hormônios que equilibram o teu metabolismo. Depois da meia-noite você perdeu esses hormônios. E no dia seguinte você tem até o teu comportamento, as preferências alimentares aumentadas. Como esse é o próximo tema, não vou falar muito do ritmo, sono e vigília. A melatonina também, vocês vão ver que é muito importante nesse contexto do controle dos nossos hormônios através da inteligência emocional. Se você tem essa inteligência de saber que hora comer, que hora dormir, quanto exercício fazer, você vai ver que as coisas entram num eixo. E esse nenezão lindo aí, será que é um nenê saudável, esse nenê? Eu cresci numa época em que os nenês mais gordos eram os mais fofos, tinham até concurso do bebê Johnson, o nenê mais gordo, mais fofão, era que ganhava o concurso. Será que isso é saudável? Eu já dei uma dica para vocês. A criança que chega aos 2 anos obesa, tem uma grande chance de ser obesa na idade adulta. Se chegar aos 7 anos, pior ainda. E se chegar a obesa na idade adulta, aos 18 anos, possivelmente ela vai lutar a vida inteira com a questão da obesidade. Então, vamos mudar um pouquinho os nossos conceitos. Tá? Bonito não é estar gordo. Eu digo para vocês, o elegante é ser magro. Você não precisa ser magro se você tem uma tendência corporal a ser gordo, mas você precisa alcançar pelo menos um peso saudável. Eu tive um paciente em São Paulo que pesava 170 quilos. E ele me procurou porque precisava emagrecer. E no nosso estudo do caso dele, porque a anamnese da obesidade, lembra que eu falei, não existem 2 casos de obesidade iguais. Cada pessoa tem uma causa diferente. Então, o médico precisa fazer uma investigação profunda para conseguir determinar os fatores que levaram aquela pessoa, ou que estão levando aquela pessoa a engordar. Em alguns casos, nós demoramos até 3 consultas, de 30, 40 minutos, ou até 1 hora, para conseguir detectar onde é que está o nó do problema daquela pessoa. E eu percebi que ele só dormia 2, 3 da manhã. E eu disse a ele, olha, primeira coisa, antes de mexer na sua dieta, antes de arrumar
o seu programa de exercício, vamos arrumar o teu sono. Dormir é fundamental. Então, a partir de hoje, você vai dormir às 10 da noite. Esse homem caiu para trás numa gargalhada e falou: ô doutor, eu posso até deitar às 10 da noite, mas eu vou ficar rolando na cama, só vou dormir lá para as 2, 3 da manhã. Falei, então você vai precisar de usar uma medicação para induzir o sono, para você conseguir dormir na hora certa, porque os hormônios do controle metabólico, e não perca o próximo encontro que nós vamos falar sobre a inteligência emocional e o metabolismo, como você controla o seu metabolismo. E eu disse, eles são liberados nessa hora, então eu vou te passar uma medicação, você concorda, para você dormir às 10 da noite? Ô doutor, se passar vai ser ótimo para mim. Passei um indutor do sono. O indutor do sono é interessante porque no outro dia a pessoa não fica dopada, é como se não tivesse tomado nada. Esse moço foi para casa, voltou no mês seguinte, no retorno, tinha emagrecido 5 quilos, sem falar nada de dieta, sem começar a fazer exercício físico. Alguns anos depois é que a medicina começou a ver a relação do sono com a obesidade, do sono com o diabetes, mas isso me marcou muito, e a gente observa isso no dia a dia. Você pode fazer esse teste em casa, você vai se pesar na hora de dormir, e vai dormir cedo um dia, no outro dia de manhã você se pesa, o dia que você dorme cedo você emagrece, o dia que você dorme tarde você não emagrece, é uma coisa impressionante, é líquido e certo. Então, essa questão do sono não perca, o próximo encontro nosso, porque vai ser muito importante com o Dr. Wallner. Continuando então, agora, vamos falar um pouquinho, para terminar esse nosso seminário, sobre a inteligência física e esses hormônios, mostrando algumas coisas que você pode fazer na prática, para controlar esse problema que tem feito você ganhar peso. Vou pedir para apresentar na tela. Primeiro item que eu diria é procurar desenvolver uma autoimagem real. Pode colocar na tela uma autoimagem real. A maioria das pessoas que tem um excesso de peso tem uma autoimagem errada. Atendi uma psicóloga também, faz pouco tempo, uns 2 anos atrás, e ela pesava uns 130 quilos. Ela se julgava uma miss, achava que tinha um corpo perfeito. Quando ela emagreceu e comparou a foto dela atual com aquela foto que ela tinha antes, ela falou, gente, eu não enxergava isso, eu me achava normal. Então, às vezes a pessoa é muito magra e se enxerga gorda, no caso da anorexia nervosa, a pessoa chega a morrer de magreza, pele e osso, e se acha obesa. Então, essa questão da autoimagem, se você puder olhar mesmo no espelho, crie coragem, se libera essa barriga, tira a foto de frente, de lado, de costas, e coloca assim, ó, antes. Né? Aí você acompanha o nosso programa e depois você vai tirando as suas fotos e vai falar depois. Mas você tem que assumir a sua autoimagem real, porque senão você não consegue. Eu diria, precisa olhar no espelho, sim, infelizmente. Tem algumas mulheres que têm trauma de espelho, têm trauma de balança, mas não precisa pesar e tem que olhar no espelho. Eu recomendo que pese, não é todo dia, toda hora não, porque isso traz uma neurose, gente. Quando você for pesar, marque uma data, você vai pesar cada 10 dias, vai se pesar uma vez por semana, para ver se os seus alvos estão sendo alcançados. Tá? Procure, então, objetivos possíveis. Tem gente que fala, eu quero fazer esse tratamento, você vê naquelas revistas, né, de moda, faça a dieta da atriz fulana de tal e você vai secar 15 quilos em 3 dias. Gente, que absurdo, né? Você tem que colocar objetivos que são alcançáveis. E ninguém emagrece mais do que 1 quilo por semana. Só se você estiver muito inchado, você vai perder mais do que 1 quilo por semana, mas é por causa do líquido que está perdendo. Então, coloque objetivos possíveis para você. Se você não tem muito tempo para fazer exercício, e eu faço um adendo aqui, que o exercício é que queima gordura. Dieta não queima gordura.
Se você tentar comer menos do que o necessário, você não vai emagrecer, você vai enfraquecer. Você perde massa muscular, massa óssea, perde cérebro, perde fígado, perde rins. Então você precisa comer direitinho. Aquele meu amigo, Dr. Elnio Nogueira, do livro Viva Mais Leve, ele costuma dizer, ninguém aprende a passar fome. Você tem que aprender a comer. Ver o que está errado na sua alimentação e corrigir. Então, muito importante, esse próximo item, mudar a alimentação. Se você continuar comendo do jeito que você sempre comeu, você vai ter os mesmos resultados que está tendo até hoje. Do jeito que você está fazendo, não está dando certo. Então, precisa haver mudanças. Você está disposto a fazer mudanças na sua alimentação? Difícil mudar a alimentação, mas nós temos que entrar nessa briga. Quem tem que entrar? Todos. Até os magros também, diabéticos, todos nós temos que viver aperfeiçoando o nosso estilo de vida. Isso é inteligência física. Você não pode, com 40 anos, querer fazer e comer a mesma coisa que comia quando tinha 20. Você que tem 50 anos, quem está entrando na menopausa, não pode querer comer as mesmas coisas, leite, queijo, doce, igual comia quando era mais jovem. Então, precisa, para cada fase da vida, fazer aquelas adaptações necessárias. Crie coragem, mude a sua alimentação. Aprenda a gostar daquilo que é saudável. Um slogan do meu programa, Viva Mais Leve, é esse: não faça dietas. Todas as dietas complicam a obesidade. Aprenda a gostar daquilo que é saudável. Isso aí é importante. E o que você precisa aprender a comer logo de cara? Vou colocar aqui para vocês, comer salada, gente. Muito importante. Não é comer só salada, tá? Nem tampouco salada com carne. É comer salada. E de preferência antes da refeição. Você vai evitar de fazer picos de insulina, vai preparar o estômago para comer os carboidratos. Então, crie esse hábito de comer bastante salada, faz uma salada mista, põe o seu azeitezinho de oliva, põe um salzinho, pode pôr um limão, vinagre não, que é irritante do estômago. E você vai comer essa salada, depois você vai comer o arroz e o feijão, e um pouquinho daquela carne, daquele frango, seja lá como for. Eu sou vegetariano há mais de 40 anos, mas não quero que você seja vegetariano. Na verdade, eu gostaria mesmo, porque ia resolver esses seus problemas todos. Mas não precisa ser vegetariano, mas você precisa comer menos carne, entenda isso, ok? E mais salada. Muito mais folha e menos proteína animal. Ficou claro isso? Comer frutas. Toda refeição tem que ter ou fruta ou salada. Toda refeição. E de preferência começar a refeição com este alimento. Outro ponto fundamental. Fazer exercício. Os motivos da pessoa não fazer exercício são os mais diversos. Nós vamos ter temas só falando sobre isso. Mas eu fico só olhando. Ah, doutor, é porque está chovendo. Gente, essa época do ano, se você esperar parar de chover para andar, você não vai fazer nunca a sua caminhada. Ah, é porque eu tenho um problema aqui no meu joelho, no tornozelo. Então, faça outro tipo de atividade que não sobrecarregue. Vá para a piscina, vai andar de bicicleta, vai para uma academia, enfim. Você precisa encontrar um exercício que você goste, que você faça diariamente. No nosso próximo tema, quando eu falar sobre o metabolismo e a inteligência física, você vai ver que o exercício físico talvez seja o ponto principal da inteligência física. Porque quem faz exercício, controla a boca. Quem faz exercício, dorme, fica mais cansado, dorme melhor. Quem faz exercício, o intestino funciona melhor. As vacas, os bois, você quer que ele engorde rápido? O que você faz? Você cria eles em confinamento, deixa eles sem fazer exercício. Eles comem, engordam rapidinho. O ser humano é igual nesse sentido. O exercício físico é fundamental. Já planeje hoje, encontre um exercício que você goste de fazer, que seja possível para você, coloque ele na tua agenda.
porque senão você não vai resolver esse problema nunca. Evite também as dietas drásticas. Como eu falei, não faça dietas. Eu queria até que você repetisse mentalmente comigo essa frase: não faça dietas. Aprenda a gostar daquilo que é saudável. Então, evite as dietas. Evite essas dietas de livro, de revista, dieta low carb. Essa dieta low carb é a mais louca que eu já vi na minha vida. Tirar carboidrato, que é o alimento principal do ser humano, 60% a 70% da nossa alimentação tem que ser carboidrato. Graças a Deus, né, gente? Porque um pãozinho, né, tão gostoso, né, um macarrão, né? Talvez até uma pizza saudável, não é? Então, não faça dietas loucas, ok? E, avançando, temos aqui mais uma recomendação: evite tratamentos milagrosos, sabe aqueles que aparecem na internet? Tome esse chá, não sei o quê. Bom, tem gente que não tem, e se diz naturista ainda. Não tem coragem de tomar um comprimidinho, umas gotinhas de dipirona para febre, para dor, mas é capaz de tomar uma garrafada que comprou da internet, com 30 ervas lá dentro, que só Deus sabe o que tem lá dentro, ou então no raizeiro da esquina. Não faça isso, você não sabe o que tem lá dentro. O comércio, pessoal, principalmente suplementos alimentares, e o comércio de alimentos, é o comércio mais corrupto que existe no mundo. Eu diria para vocês: você quer tomar ômega 3? Vai lá na internet, alimentos ricos em ômega 3. Vai lá e come aquilo, pronto. Você quer vitamina D? Vai lá, como é que faz vitamina D? Quais os alimentos ricos em vitamina D? Vamos para o sol um pouquinho, faz tua caminhada. Um comprimido de vitamina D, você precisa se expor só braços e pescoço e cabeça ao sol, sabe quanto tempo? 15 minutos. Mas o pessoal prefere gastar R$ 80 e tomar um comprimido de vitamina D, né? Então é assim. Evite tratamentos milagrosos, eles não existem. Você precisa organizar a sua vida de uma forma definitiva. Hora de comer, hora de dormir, a regularidade, a persistência, está a questão de você conseguir bons resultados. Então, penúltimo conselho que eu dou para você esta noite, você que quer controlar os seus hormônios, que equilibram o seu metabolismo e o seu peso corporal. Descubra quais são os seus inimigos. Será que é comer fora? Aqueles lanches, aquele hambúrguer, refrigerante? Não sei, queijo. Tive uma paciente que o problema dela era leite. Ela não emagrecia, não emagrecia, não emagrecia. Um dia no consultório eu falei: espera um pouquinho, como é que está a sua vida? O que você come de manhã? O que você come nos intervalos? Ah, doutor, eu tomo leite igual água, passo o dia tomando leite, no café da manhã leite, no almoço leite, na janta leite. Está aí, gente. A hora que ela tirou o leite, o peso foi lá para baixo. Você tem que encontrar quais são os seus reais inimigos. E não é usar um pouquinho, sabe? De vez em quando você tem que dizer não aos seus inimigos. Você tem que deixar eles ainda se livrar deles o quanto antes, e nem diria tirar, mas você substituir. No caso do leite, você pode usar um leite de vegetais, um leite de coco, leite de castanha, um leite de amêndoas, um leite de soja. Tem tantas opções, inclusive mais econômicas, que você pode fazer em casa o seu próprio leite. Mas descubra, pare um pouquinho, faça uma lista dos seus verdadeiros inimigos. E eu termino com esse conselho aqui: controle a carne. Eu já falei isso aqui no meio do tema, mas as carnes, elas trazem essas complicações que nós mencionamos. Não precisa ficar com medo de falta de proteínas, não, porque senão eu estaria quase morto, 40 anos sem comer carne, nem peixe, nem frango. Não tenho problema nenhum, e as pessoas que fazem essa dieta, que diminuem os alimentos, as proteínas animais, com certeza melhoram muito o seu metabolismo, melhoram muito, equilibram os seus hormônios, a sua pressão arterial, o diabetes e assim por diante. Então, controle a quantidade de carne, seja ela qual for, até frango e peixe. Tem pessoas que falam: não, doutor, eu como só carne branca, é aquela pratada, só falta ter 2 frangos num prato só. Não é assim, né? Controle. Use pouquinha carne, igual se fazia antigamente, sabe? Que o pessoal falava: não, isso aqui é a mistura, né?
Pronto, só para dar um gostinho na comida, use só o caldinho. É isso, minha gente. Agradeço muito a atenção e a participação de cada um de vocês. E se você quiser se cadastrar para acompanhar todo esse processo, né, o bem pelo bem, esse seminário que está acontecendo aqui, que é o seminário Inteligência Física, se inscreve aí que você vai receber muita coisa legal, e eu me proponho a mandar para você as orientações que eu dou para os meus pacientes. As orientações que eu dou para eles são importantes, tão importantes que todos, quando voltam, estão mais magros, 100% estão mais magros. Se você seguir direitinho, o peso não baixar, eu te dou uma consulta de graça. Estou te falando com segurança, se você seguir direitinho. Então, como é que você faz? Se você se inscrever aí e solicitar, eu quero as orientações do Dr. Eduardo para o controle de peso. Aquilo que meus pacientes pagam R$300 para poder receber, você vai ganhar inteiramente grátis aqui nesse programa, nesse encontro de inteligência física. Ok? Eu quero terminar mostrando para você um texto, e eu quero dizer para vocês, há um livro fantástico que eu leio todos os dias, ele se chama Bíblia. Não tem jeito, sabe? Não tem coisa melhor para você conseguir acalmar sua mente, se tranquilizar num mundo, numa situação de estresse, como ler cada dia um pouquinho da Bíblia. Não tem uma coisa melhor do que você fazer uma meditação, suas preces. Todas as meditações são importantes e ajudam no controle, né, do estresse, no domínio próprio. Mas o melhor tipo de meditação que existe se chama oração, porque tem alguém lá em cima ouvindo e que vai responder. Né? Então, veja esse texto aqui que o sábio Salomão escreveu. Pode acompanhar comigo. Um país vai bem quando quem o governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar e comem na hora certa. Isto é inteligência física, você saber se controlar e comer na hora certa, dormir na hora certa, beber água na hora certa, fazer, enfim, exercícios na hora certa. Um grande abraço a todos, a gente se vê na próxima falando sobre inteligência física e o metabolismo. Até lá. Muito obrigado, viu, doutor Eduardo? Excelentes considerações. Vocês perceberam como que uma coisa está conectada à outra? Não é à toa que Mahatma Gandhi costumava dizer que a saúde é o resultado não apenas das nossas atitudes, mas também dos nossos pensamentos. Porque, em realidade, todas as coisas estão conectadas nesse mundo. Por isso, um segredo muito importante para você ter saúde plena é você se conectar com coisas corretas, conceitos corretos. Especialmente o que nós encontramos na Bíblia, em 3 João, no versículo 2. Diz assim: Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja que interessante. Como é que se tem essa saúde? O verso 4 vai nos responder. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Veja que interessante. Um segredo para termos saúde plena é andarmos na verdade. E se esse é seu desejo nessa noite, eu queria convidar você a fazer uma prece comigo, uma oração especial. Vamos lá? Querido Deus, onipotente Pai, muito obrigado por cada pessoa, cada família que nos acompanha aqui nessa noite. Que o Senhor possa abençoar ricamente seus planos, seus projetos, o trabalho, mas principalmente a saúde dessas pessoas. Nos dê uma semana feliz na Tua paz e na Tua companhia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você tem interesse em conhecer mais profundamente os conteúdos apresentados aqui nessa noite, faça o seguinte: entre em contato agora mesmo com o nosso time do Centro de Influência Bem pelo Bem de Joinville. Você será muito bem atendido. Inclusive, é importante salientarmos que, além dessas temáticas, nós também temos aqui no Centro de Influência, de forma gratuita, curso de culinária,
curso de inglês, coaching e muitas outras coisas. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Portanto, muito obrigado pela sua audiência e a gente vai ficando por aqui. Eu sou o pastor Agenor Simões e esse é o seu Centro de Influência Bem pelo Bem de Joinville. Até semana que vem.